Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês, com todos nós, nos sustentando, nos mantendo nesses dias difíceis de quarentena pelo qual estamos passando. Mas nós seguimos aqui com as nossas aulas virtuais, preparando o material para a igreja, né? Para você que recebe o nosso link, que recebe a nossa aula, a gente prepara com muito amor, com muito carinho, né? E na esperança de que o Espírito Santo possa falar ao seu coração através dessas aulas, né? Então, nós vamos para a nossa lição 8 hoje, né? E para isso, como nós temos feito todos os domingos, vamos projetar a nossa tela com a nossa apresentação em PowerPoint, tá bom? Então, que você tenha uma ótima aula pelo Espírito Santo, né? Nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos limitados, mas a gente tem a esperança de que o Espírito Santo intervenha e possa fazer com que você tenha um edificante passeio pelas Escrituras. Deus nos abençoe. Vamos lá. Estamos, então, projetando a nossa tela, queridos irmãos. Lições do Evangelho para a vida da igreja. Não perder o foco é o tema de hoje. Está baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 10, de 35 a 45. Vamos dar sequência a mais um estudo de nossa série sobre os evangelhos. O objetivo geral é sempre o mesmo e não pode ser outro: edificação do povo de Deus. Quando falamos em edificação, falamos de sustentação, segurança, firmeza, e como pastor buscamos isso para a nossa igreja. E o evangelho tem muitas lições preciosas. Hoje falaremos de uma situação que pode se tornar um problema na comunidade, que nos ameaça constantemente e nem sempre percebemos, né? Então, nós vamos seguir adiante com a nossa lição. Marcos 10, de 35 a 45, vamos fazer a leitura do Evangelho. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim.
Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, a lição de hoje, não perder o foco. Então, vamos mergulhar nessa passagem bíblica e vamos ver o que ela pode nos trazer de ensinamento, pode nos ajudar na nossa caminhada como igreja, como povo de Deus, como pessoa, né? Como ser humano. Queridos irmãos, nesta manhã nós vamos falar sobre alguns aspectos dessa passagem bíblica. Jesus é interpelado por 2 discípulos que chegam nele, né? E imagino aqui até com uma certa prepotência, né? Queremos que nos conceda o que te vamos pedir, né? Então a gente sente até uma prepotência, né? A prepotência do crente que diz: eu não aceito isso, ou eu determino isso. Eu sempre olhei com uma certa restrição. Quem sou eu para não aceitar alguma coisa? Quem sou eu para determinar alguma coisa? Quem sou eu para chegar a Jesus e falar: Senhor, quero que me conceda o que vou te pedir? Né? Eu acho que é uma certa prepotência, né? E, infelizmente, o meio evangélico desenvolveu, a meu ver, essa prepotência diante de Deus. Então, para trabalharmos essa questão, nós vamos desenvolver alguns aspectos nessa nossa caminhada de hoje. O conceito de Messias, Cristo no tempo de Jesus. Falaremos sobre isso, né? Qual era o conceito de Messias e Cristo? Há diferença entre Messias e Cristo? O que as pessoas compreendiam de Messias e Cristo era o que realmente representava a grandeza e o significado dessas palavras? O antes e o depois da ressurreição na compreensão da pessoa de Jesus. Isso é muito importante, irmãos, porque nós estamos lendo um evangelho que foi escrito depois da ressurreição. Então, a ressurreição é um fator que influencia na descrição da vida de Jesus, porém, nós precisamos entender que os fatos relatados no Evangelho aconteceram antes da ressurreição de Jesus. Então, as pessoas que caminhavam com Jesus, elas não tinham elas não tinham uma concepção plena da pessoa de Jesus. Elas ainda não conheciam Jesus na sua glória, né? Então, nós temos essa tensão entre o antes e o depois da ressurreição, que quando lemos os evangelhos, a gente sempre precisa levar isso em consideração, o antes e o depois da ressurreição. E aí nós nos lembramos, olhando para esse texto, e você pode perguntar, mas por quê? Você vai entender com o desenvolvimento da lição.
lembramos de Adão e Eva se manifestando, Adão e Eva se manifestando, a serpente sempre presente, e ela estava presente lá no Éden, ela estava presente próximo aos discípulos, e ela está presente hoje do nosso lado. A serpente está sempre presente. E, por fim, nós vamos resumir, né, todo o conteúdo da nossa lição sobre qual ensino podemos extrair para a igreja, o ensino de Jesus deixado para a igreja. Então, a nossa caminhada nesta manhã vai percorrer esta trilha, né? Vai percorrer essa espinha dorsal que nós apresentamos agora, tá? Messias ou Cristo e a ressurreição, né? Messias ou Cristo e a ressurreição. Como que nós trabalhamos esses 3 pontos, tá, irmãos? Eu mudei esse tópico ao longo da lição e esqueci de tirar essa interrogação, tá? Então, não tem essa interrogação. Messias ou Cristo e a ressurreição. Como que se desenvolve a ideia de Messias e Cristo e como que isso está influenciado pelo antes e depois da ressurreição, como falamos no slide anterior. Bom, com o passar do tempo, perdemos a dimensão exata dos termos, que de títulos acabam virando nomes. Por exemplo, Jesus Cristo virou um nome, né? Jesus Cristo virou um nome. Como Jesus de Nazaré acabou virando um nome, né? Jesus de Nazaré também virou um nome, né? E nós precisamos entender, irmãos, que Cristo não é um nome, não é o sobrenome de Jesus. Cristo é um título. Tá? É um título. Mas, com o passar do tempo, virou um nome, né? Tem uma música muito famosa do Roberto Carlos, que ele canta, né? Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui, né? Então as pessoas aí vão se lembrar dessa música, né? Minha avó, minha falecida avó, e o meu falecido avô, eles gostavam muito do Roberto Carlos, então eu ouvia muito essa música na casa deles, né? Eu tive uma infância, graças a Deus, muito boa, que eu pude curtir avô, curtir avó. E é muito bom, né? É muito bom curtir os avós. Então, eu ia muito na casa dos meus avós e eles ouviam muito essa canção. E, para mim, Jesus Cristo era o nome dele, né? Jesus, o nome, Cristo, o sobrenome. Ou Jesus de Nazaré. Para a gente entender um pouco isso, irmãos, e sem que eu tenha que me estender demais para a nossa lição não ficar muito longa, né? Como ficou a última, né? A última passou um pouquinho do tempo, né? A gente tem uma média aí de 1 hora de lição. Para não passar, eu não vou me alongar muito, mas na época de Jesus não existia sobrenome, tá? Não, por exemplo, eu sou Luciano de Souza. O meu filho é Paulo Sérgio Moura de Souza, né? Então eu só tenho um sobrenome porque a minha mãe e o meu pai eles trazem já o Souza do nome de solteiro. A minha mãe já era Souza e meu pai também já tinha o Souza, né? Então o que nos identifica, né, é o primeiro nome, mas quem diz sobre nós é o sobrenome.
Então, não havia sobrenome. Então, como que as pessoas eram identificadas? Elas eram identificadas por algumas, por algumas definições. Então, o local, né? O local era uma delas, e a filiação, né? Filiação, né? A filiação, né? Filiação, né? Então, o local acabava sendo um diferencial. Então, havia, irmãos, vários Jesus. Jesus era um nome muito comum na Palestina no século I. Mas como que a gente sabia quem era o Jesus que nos interessava? Era o Jesus de Nazaré, local. Como que a gente identifica o cego Bartimeu? Filho de Timeu, filiação. Tá? Então, Jesus ele não era conhecido como Jesus Cristo. Depois da ressurreição, né, com o desenvolvimento dos evangelhos, ele acabou sendo conhecido como Jesus o Cristo, né? Jesus o Cristo. E, para facilitar a linguagem, Jesus Cristo, tá? Então, não podemos confundir título com nome, né? Vamos falar, então, sobre Messias ou Cristos, né? Messias ou Cristo, vamos lá. O termo Messias, Yeshua, Hamashia, né? Yeshua, tem uma música da Renascer Praise, né? Yeshua Hamashia. Yeshua é Jesus. Hamashia é Messias em hebraico. Então, esse é o termo, tá? Esse é o termo. Hamashia, Messias. E Christos, Cristo. Messias ou Cristo. Os dois são a mesma coisa, tá? Messias e Cristo têm a mesma compreensão. Referem-se à mesma coisa, tá? Então, nós precisamos entender que Jesus ele usava a língua hebraica e a aramaica, né? O aramaico era uma língua comum que eles falavam ali. Quando ele diz Eli, Eli, lama sabachthani, ele fala em aramaico, né? Era uma variação do hebraico. Só que o Novo Testamento, por questões culturais, pela influência romana, o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, quando eles falavam Yeshua Hamashia, a hora que você escreve isso no Evangelho, você escreve Yesu Cristo, Jesus Cristo, tá? Então, é a mesma coisa. E como que podemos resumir esses dois termos? Em ungido, tá? Ungido. E o que essa palavra significa? O escolhido. Então, no Antigo Testamento, havia uma grande expectativa para a chegada do ungido de Deus, aquele que faria com que o grande projeto de Deus se realizasse, tá? Então, o Messias ou o Cristo
se referem à mesma coisa, se refere a ungido, aquele que vem em nome de Deus para instituir o reinado definitivamente de Deus, vencer o mal. Agora, queridos irmãos, assim como no nosso tempo nós vamos desenvolvendo certas deturpações de alguns termos bíblicos. Por exemplo, a gente pega lá aquela passagem quando fala que Jesus restituiu o filho à viúva. Aí a gente pega aquela palavra restituir e aí a gente acha que Deus tem uma dívida conosco, que ele tem que nos restituir. Restituir de quê? Que direito nós temos? Que direito tem um condenado? Hã? Que direito nós temos? Então, nós vamos deturpando as coisas. E na época de Jesus, queridos irmãos, também havia uma deturpação em relação a esse termo, Messias, né? Como falavam as pessoas ali. Por quê? Nós já falamos em outras aulas sobre como que os judeus viam a dominação romana no seu território. E muitos grupos se organizavam, e desses grupos, o mais conhecido são os zelotes. Eles eram quase que como terroristas, né? Grupos que usavam da força, das armas. Grupos como esses, os zelotes, eles eram totalmente contra o domínio romano e lutavam e tentavam inflar o povo para que lutasse contra o Império Romano e expulsasse os romanos de Jerusalém e da Galileia. Tá? Grupos como esses se apegaram ao termo ungido, dando a ideia que o ungido, ou o Messias, também conhecido como Cristo, seria um grande general que organizaria um grande exército e lideraria uma grande revolta, uma grande rebelião, e mataria e expulsaria os romanos dos seus territórios. E esses zelotes, eles tinham muita influência, principalmente na Galileia. É por isso, irmãos, aí a gente entende o capítulo 16 de Mateus, a passagem de 15 a 20, quando Jesus pergunta quem os homens dizem que sou. Aí eles falam, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és o Elias que havia de vir, outros um dos profetas, João Batista que ressuscitou. E aí Jesus olha para os discípulos e fala, e vocês, quem dizem que eu sou? E o que acontece? Eles dizem, eles ficam em silêncio, e aí Pedro diz, tu és o Cristo, né? Pedro diz, tu és o Cristo. Eu só terminei de escrever aqui Galileia, tá? Pedro diz, tu és o Cristo. Então, Pedro estava dizendo, tu és o Hamashia, o Messias, o ungido, aquele que viria para concluir o projeto de Deus. E aí, Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que tu revelara. Porque nessa fala aqui,
Jesus está dando a dizer a nós que foi uma revelação do alto, que Pedro conseguiu compreender o significado de ungido. Mas aí, imediatamente, ele pede o quê? Não digam isso ao povo, porque o povo sofria a influência dos zelotes e eles tinham uma ideia deturpada de Messias ou Cristo, tá? Então, a gente entende agora que o que era Messias? Messias era o prometido, aquele que havia de vir para concluir, mas havia uma deturpação em relação a esse termo. Por que o pastor está falando isso? O que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque o evento que nós lemos vai mostrar para a gente que os discípulos mesmo, eles tinham uma visão equivocada nesse momento da passagem, uma visão equivocada sobre Jesus. Né? A compreensão dos discípulos sobre Jesus. Vamos lá, vamos entender um pouquinho a compreensão dos discípulos sobre Jesus. Irmãos, aprendi a usar esse recurso aqui, gostei, viu? A gente simula um quadro branco aqui, a gente apaga, e aí a gente tem o quadro limpo aqui de novo para a gente ir usando, viu? Pelo menos a pandemia está servindo para deixar o pastor bom nessas tecnologias. Vamos lá. A compreensão dos discípulos sobre Jesus. O que eles dizem, né? Vamos lá. O que eles veem, né? O que está acontecendo? 2 discípulos, Tiago e João, eles chegam para Jesus e eles falam para Jesus assim: Senhor, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Deixa eu olhar a hora aqui, irmãos, para eu não perder aqui a referência da hora, tá? E não passar demais, né? Queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E aí Jesus fala: o que vocês querem? Queremos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. O que isso nos revela? De repente, a gente pode achar assim, olha, esses discípulos, né, como eles eram espirituais, né, como eles eram homens de Deus, né, como eles eram homens... Nada disso, irmãos, nada disso, nada disso. A serpente está pertinho deles, viu? Porque olha aqui, a palavra que eles usam para glória, na tua glória, tem a raiz em doxa. Essa palavrinha grega aqui, doxa. Essa palavra, ela aparece também numa outra passagem bíblica, quando Jesus fala de Salomão. Tá? Quando Jesus fala de Salomão. Quando que ela aparece? Quando que Jesus fala da glória de Salomão? Quem se lembra? Quem se lembra? Vamos lá. Nem Salomão, em toda a sua glória, percebam, irmãos, façam a associação. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu assim, quando ele fala dos lírios do campo. Salomão era o quê, irmãos? Salomão era um rei, tá? Era um rei. Um rei na época de Salomão. Salomão foi qual rei na escala, na história? O primeiro rei foi Saul. O segundo rei foi Davi. O terceiro rei foi Salomão. Aí depois de Salomão,
o reino se divide, com Roboão no sul e Jeroboão no norte. E aí nós vamos desenvolver as duas monarquias, do norte e do sul. Mas um rei, irmãos, no Antigo Testamento, ele era também um líder. Olha que interessante, olha como a gente vai descobrindo as coisas. Por isso, queridos, é importante o estudo bíblico. O rei, ele era um líder militar. Um líder militar. E um líder militar, ele tinha que defender as suas fronteiras. Fronteiras. Ele tinha que proteger as suas fronteiras, o seu território. Então, quando eles chegam para Jesus e dizem em sua glória, eles não estão falando do Jesus ressurreto. Por isso que eu falei da importância de compreendermos o Jesus antes da ressurreição e depois da ressurreição. Eles não estão falando de glória eterna. Eles não estão falando do Jesus glorificado, que é o que geralmente vem na nossa cabeça quando nós lemos esse texto. Mas você vai no grego, tá? E eu quero registrar aqui um agradecimento especial a Esther, que me presenteou com materiais sobre o grego e o hebraico maravilhosos e que me ajudam muito nesses estudos, tá? Essa palavra aqui que eles estão usando se refere à glória humana, é a mesma que Jesus usou para Salomão. Era um rei, e um rei era um líder militar, e um líder militar defendia suas fronteiras. Então, a visão que os discípulos tinham neste momento sobre Jesus é que quando ele alcançasse a sua glória, não era glória no céu, glória divina, não, seria ocupar o trono de Herodes, derrotar os romanos e reinar como um líder militar deveria reinar. Queridos, quando Jesus sobe para Jerusalém, entra em Jerusalém, no domingo de Ramos, que a gente comemora, qual é o recado que ele dá? Ele vai montado num cavalo imponente, como quem vai para a guerra, ou ele vai montado num jumentinho, filho de uma jumenta? E nós já estudamos várias vezes domingo de Ramos. Qual é o significado disso? Quando um rei ele vai num jumentinho, é um sinal que ele vai em paz. Quando ele vai num cavalo, ele vai para a guerra. Jesus não veio para a guerra, ele veio para a paz. Olha que interessante, tá vendo? Então, para a gente passar adiante aqui, queridos irmãos, nós precisamos entender o quê? Os discípulos, nesse momento, eles não tinham a concepção de quem era Jesus. Então, o que eles estão pedindo? O que eles querem de fato, então? Uma visão deturpada sobre o Messias. Jesus pede aos discípulos que nada dissessem sobre isso. E nós já explicamos o porquê. Mas
ficou claro para a gente a visão deturpada que tinha, a questão do antes e depois da ressurreição, né? E essa palavra doxa, ela deixa bem claro para a gente isso. Tá? Imaginavam que Jesus seria um rei, né? Não havia, nesse momento, por parte dos discípulos, uma concepção clara sobre Jesus. Então, era uma expectativa errada sobre o Messias e o messianismo que estava prevalecendo na região onde Jesus viveu. Tá? E nós criamos muitas expectativas erradas, né? Nós, às vezes, criamos expectativas erradas sobre determinados ministérios, sobre determinadas situações. Adão e Eva, o que podemos aprender com o erro deles? O princípio da queda. Por que Adão e Eva? Agora, irmãos, é que eu quero entrar na questão central da nossa lição de hoje, tá? Agora é que eu quero entrar nessa questão. O que aconteceu com Adão e Eva? Eles caíram, né? O princípio da queda. Por que eles caíram? Porque a serpente, que simbolizava o mal, os seduziu. Dizendo o quê? Que se eles comessem da árvore, eles o quê? Seriam o quê, irmãos? Seriam iguais, não é? Iguais a Deus. Seriam iguais a Deus. Ou poderíamos dizer Adão à direita e Eva à esquerda, ou vice-versa. Por que não tratar assim? Por que não olhar dessa forma? Eles pediram que queriam estar um à direita, outro à esquerda. A glória que os discípulos Tiago e João queriam, doxa, era uma glória humana, um reconhecimento humano, um desejo de se sobressair em relação aos outros, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os outros 10? Como é que ficariam? Eles queriam o quê? Eles queriam ser melhores. Melhores que os demais. Tanto é que provavelmente eles chamaram Jesus de canto para falar o que falaram. Né? Eles queriam ser melhores que os outros. Satanás semeia entre os discípulos a discórdia. Por quê? Ele semeia a discórdia. Porque ele vai, né, e sopra, como ele faz, como a serpente fez com Adão e Eva, e mexe com questões humanas que são inerentes a nós. E aí a discórdia está lançada porque quando Jesus fala a minha direita e a minha esquerda está reservado, os outros 10 ficam indignados com ele. Olha só, já surge um princípio de tumulto, e se é uma igreja, a igreja já começa a borbulhar
e a coisa começa a ficar ruim, aí um começa a acusar o outro, e daqui a pouco Satanás está sentado ali e batendo palmas para aquela divisão, para aquela discórdia, e é família que sai, é família que vai para outro canto, é um que não fala com o outro irmão, e é um irmão que faz fofoca do outro, e a igreja divide, e quando há divisão, quem prevalece? Satanás. Percebam, irmãos, como Satanás é sutil ao lançar o joio entre o trigo. Se Jesus não age rápido nessa passagem, os discípulos já iam entrar em conflito, e aí Pedro não ia falar com Tiago, Mateus não ia falar com João, e daqui a pouco eles iam se dividir e procurar um outro líder para eles, e o que acontece na igreja? O que acontece na igreja? E eu vou dizer, queridos irmãos, sabe qual foi a raiz do problema aqui? Sabe qual foi? Vocês vão entender. Isso. Imagino que todo mundo acertou. Vaidade. Como o ser humano é vaidoso. E a vaidade é uma das coisas que mais destrói igreja. Pastor vaidoso destrói igreja. Presbítero vaidoso destrói igreja. Diácono vaidoso destrói igreja. Pastora vaidosa destrói a igreja. Presbítera vaidosa destrói a igreja. Diaconisa vaidosa destrói a igreja. Membro vaidoso destrói a igreja. Família vaidosa destrói a igreja. A vaidade é uma das armas de Satanás para destruir a igreja, e Satanás usou a vaidade para semear discórdia entre os discípulos de Jesus, para tentar minar o ministério de Jesus. Percebam como as coisas vão ficando claras aos nossos olhos? Perceberam? E como que a gente combate a vaidade, irmãos? Jesus imediatamente, ele chama os discípulos, ele reúne percebendo a vaidade de todos, porque eles ficaram indignados. Eles ficaram indignados com os outros e talvez pensando, quem de nós estará à direita e à esquerda? Houve, então, um princípio de divisão, de conflito, de indignação. E aí, o que acontece? O que acontece? Jesus chama os discípulos e ele diz o quê? Vocês são diáconos. Oh, que coisa linda! Vocês são diáconos. A palavra no grego que está lá no Evangelho, na passagem que nós lemos, Jesus usa a palavra diáconen, ou diáconos. Vocês são o quê? Servos. E aí, quando ele diz que não compete a ele
e nem aos discípulos decidir quem vai sentar à direita ou à esquerda, quem vai ter honra, quem vai ter isso, quem vai ter aquilo. Ele está dizendo o quê? Preocupem-se em servir. Preocupem-se em servir. Se há algo que deva ocupar a mente de vocês, se há algo que deve estar no coração de vocês, se há algo que deve ocupar a preocupação de vocês, a preocupação tem que ser em servir. Não se preocupem com reconhecimento humano, não se preocupem com cargos, não se preocupem com honras, não se preocupem com bajulações, não se preocupem em estar à direita ou à esquerda, mas se preocupem em servir. Aquele que quer ser o maior, antes seja o que sirva a todos. Preocupem-se em ser diáconos. Salvo engano, mas eu tenho quase certeza, a gente não encontra a palavra presbítero nos lábios de Jesus, porque presbítero é uma função que vai vir depois, instituído pela igreja, pela organização humana da igreja. O que a gente encontra nos lábios de Jesus é diáconos, servos. A gente se preocupa com tanta coisa. A gente, às vezes, arruma confusão na igreja porque o pastor... A gente sai magoado da igreja porque o pastor não disse meu nome lá no dia do trabalho na igreja. Eu não vou mais na igreja, porque a gente faz e não é reconhecido. O pastor não falou meu nome lá na frente. O pastor não me chamou lá na frente para me agradecer. Eu não vou mais nessa igreja porque essa igreja não me dá valor. Mas a minha preocupação não é essa. A minha preocupação é em servir. É em servir. É isso que Jesus nos ensinou. Diante disso que falamos, irmãos, qual é a lição que fica para a igreja? Qual a lição que nós tiramos de tudo isso? O desejo de destaque, reconhecimento e glórias humanas são sentimentos que acompanham o ser humano. Nós temos, irmãos, essa sensação de reconhecimento. Vamos ser sinceros. Quem não fica feliz quando alguém fala de um trabalho que você fez e fala bem de você? São coisas que o nosso ego, tá? O nosso ego gosta do reconhecimento, das glórias humanas. E era isso que aqueles 2 discípulos queriam. Era com isso que naquele momento eles estavam preocupados em satisfazer ou inflar o ego. Então, irmãos, quando a gente permite que esse desejo, quando a gente perde o controle, tá? Quando a gente perde o controle desses sentimentos, desses desejos, eles viram a perda de controle, eles viram o quê? Eles viram
Armas. Armas para quem? Armas para quem? Para Satanás. Quando Adão e Eva perderam o controle do seu ego e viram que comendo daquela fruta eles se tornariam iguais a Deus, que foi o que Eva mentiu e disse a eles, eles caíram. Aí se deu a queda, tá? Quando o ego dominou, perdeu o controle, aí é uma coisa importante, queridos irmãos, que a gente precisa ter em mente sempre. Satanás só pode usar contra você aquilo que você oferece. Tá? Eu dou as armas para Satanás me derrubar. Tá? Eu dou as armas para Satanás me derrubar. E aí, lição para a igreja. Como que nós podemos identificar quando estamos perdendo o foco e comprometendo o sucesso da obra de Deus? Porque quando eu perco o foco, eu comprometo o sucesso da obra de Deus. Quando? Vamos lá. Apego aos títulos e cargos. Eu quero estar à direita ou à esquerda. Tá? Apego aos títulos e cargos. Nós não precisamos de título, não precisamos de cargo para servir a Deus. Não precisamos. Os títulos e cargos, eles são meras criações humanas. São criações humanas. É óbvio que Deus abençoou, Deus permitiu, e aí ele ordena, né? Vem a ordenação pastoral, a ordenação para o sagrado ministério do pastorado, a ordenação como presbítero, a ordenação como diácono, né? A vocação, o chamado para missionário, missionária, para professor, enfim, existem os cargos, Deus abençoou, mas Deus espera que para que os sirvamos através desses cargos, sejamos todos, antes de mais nada, servos. Porque se eu não for servo, eu não sirvo para nada. Olha que interessante, né? Olha que trocadilho legal. Se eu não for servo na obra, eu não sirvo para a obra. Gravem essa frase. Se eu não for servo na obra, eu não sirvo para a obra. E a palavra servo é o quê? Diácono. Né? Diácono. Então, todos nós somos diáconos. Tá? Agora, quando eu me apego aos títulos e cargos, o que é o apego aos títulos e cargos? É interessante, irmãos, que haja na igreja pessoas que desejem o episcopado. A palavra de Deus fala isso, que é louvável quem almeja o episcopado, o cargo. Agora, o apego ao cargo é quando eu uso do cargo para me sentir superior aos outros. Olha como muda tudo, né?
Porque a partir do momento em que eu me sinto superior a alguém, porque eu sou pastor, porque eu sou presbítero, porque eu sou presbítera, porque eu sou diácono, porque eu sou diaconisa, porque eu sou presidente de sociedade, porque eu sou moderador, porque eu sou qualquer função, eu me sinto superior aos outros, eu estou apegado a esse cargo. E quando eu me sinto superior, eu deixei de ser servo. E quando eu deixo de ser servo, eu deixo de servir para a obra. E aquilo que não serve para a obra é algo inútil. É o sal que deixou de salgar, que se tornou insípido e que serve apenas para quê? Para ser lançado entre os homens. Ser lançado na terra e pisado pelos homens. O apego aos cargos faz com que eu queira ter destaque sobre os outros. E para alcançar os cargos, eu vou bajular. É muito feio a bajulação. E a bajulação ocorre no trabalho, a bajulação ocorre na política e a bajulação ocorre na igreja. Então, se o pastor é apegado ao título, ao cargo, ele gosta de ter destaque sobre os outros. E se ele gosta de ter destaque sobre os outros, ele adora ser bajulado. E quem gosta de ser bajulado e quem gosta de bajular se tornam inúteis para o propósito de Deus. As únicas armas que Satanás tem contra nós e a igreja estão em nós mesmos. Vencer Satanás é vencer muitos dos nossos próprios sentimentos. A igreja, com a sua estrutura hierárquica, está sempre, constantemente sob essa ameaça. Por isso, a necessidade da vigilância. Vigia. Eu vou ser pentecostal agora. Vigia, varão. Vigia, varoa. Porque se você não vigiar, você vai se apegar a títulos e cargos. Você vai querer destaque sobre os outros. Vai virar um bajulador e adorar bajulação. Aí você deixa de servir. E quando você deixa de servir, você não serve mais para a obra de Deus. Vigia, varão. Vigia, varoa. Por quê? Aí, agora, cada um vai responder para si mesmo. Se Jesus te perguntasse, que queres que eu te faça? Porque os discípulos chamaram Jesus. Queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E aí Jesus disse, que queres que eu te faça? Se Jesus agora se colocasse na sua frente e dissesse a você, que queres que eu te faça? O que você responderia? O que você pediria a Jesus? Na passagem que nós lemos, para finalizar, irmãos, a passagem seguinte, Jesus também faz essa pergunta para uma outra pessoa. Os discípulos, quando fizeram o seu pedido a Jesus, foram duramente repreendidos, porque Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo, estão sendo insensatos, porque uma pessoa que não sabe o que diz é uma pessoa insensata. Uma pessoa que não sabe o que fala é uma pessoa tola. Então Jesus está dizendo a ele, vocês estão sendo insensatos, tolos.
Agora nós vamos ver um vídeo de uma história de alguém que Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? E o desfecho foi bem diferente. Então veremos esse vídeo e na sequência eu encerrarei a nossa aula. Vamos ver o vídeo. Ei, o que está acontecendo? Me diz. É Jesus de Nazaré. Ele está passando por aqui. Jesus! Jesus! Filho de Davi! Tem pena de mim! O que você quer que eu faça? Senhor, quero ver de novo. Então veja. A tua fé te curou. Eu estou vendo. Eu vejo. Eu posso ver. Obrigado. Bom, irmãos, retomamos aqui. Você acompanhou o nosso estudo, 1 hora aproximadamente, conseguimos ficar dentro da nossa meta, né? E o que vocês viram nesse vídeo? Por que eu quis encerrar a aula com esse vídeo? Vocês notaram a diferença de postura? Nós iniciamos a aula, né, falando que a fala dos dois discípulos que se aproximam de Jesus é uma fala que beira ser pedante, né? Senhor, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E eles pedem o quê? Eles pedem reconhecimento humano, glórias, e sobressair em relação aos outros. Infelizmente, nas igrejas, irmãos, isso tem de monte, de pessoa que quer ser mais importante, quer mais destaque, quer aparecer mais, quer reconhecimento e que fica chateado e some um mês da igreja porque o pastor não lembrou de falar o nome dele no culto, porque ele ficou trabalhando no sábado, fazendo cachorro-quente, e o pastor não agradeceu. Que absurdo! O pastor não disse meu nome, eu fiquei lá cozinhando 5 salsichas, e o pastor não disse o meu nome porque eu fiz 10 cachorros-quentes. Infelizmente, tem muito disso nas igrejas. E aí, o contraste vem na passagem seguinte, leia depois a sequência do texto, que é exatamente retratada no vídeo que a gente finalizou. Uma pessoa que se apresenta a Jesus, se coloca a Jesus em que situação? Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Olha a diferença. Senhor, eu exijo, eu não aceito, eu determino misericórdia. Eu não tenho condições de determinar nada, de não aceitar nada, de exigir muito menos. Como eu devo me apresentar diante de Jesus?
filho de Davi, tem pena de mim, porque se não for a tua graça, eu nada terei nesta vida. Se não for a tua misericórdia, eu vou direto para o inferno. Deus abençoe, um ótimo domingo e não perca o foco. Não perca o foco. Nós somos servos. E assim devemos agir, assim devemos viver, controlando o nosso ego. Bom? Porque as armas que Satanás precisa para me destruir, para te destruir, somente eu e você podemos oferecer. Fiquem na paz. Deus abençoe.